O que na sua vida parece forte, mas na verdade está desalinhado. Em Jeremias 51, a gente lê sobre a queda da Babilônia, um império poderoso, estruturado, respeitado, e ainda assim condenado a cair. Hoje eu quero te mostrar que nem toda estrutura forte está saudável e que algumas quedas são, na verdade, libertação. Se você está vivendo um abalo interno ou até externo, este vídeo é para você. Eu sou a Vanessa von Naumann, criadora do método Alinhar, e aqui nós olhamos para os textos bíblicos com profundidade espiritual e leitura terapêutica. Nesta série de 3 vídeos, nós vamos percorrer Jeremias 51 e 52. E também vamos entender o que acontece quando Deus permite que estruturas caiam para que o eixo seja restaurado, seja alinhado. Então, se você está sentindo que esse conteúdo faz sentido para você, já ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Agora, vamos entender por que Babilônia precisava cair. Eu não vou ler as escrituras, os capítulos, né, todo o versículo, porque esse vídeo ficaria muito longo. Mas essa será uma tarefinha para vocês, uma tarefa de casa para vocês lerem Jeremias 51 e 52 e acompanhar os próximos episódios também. Babilônia, na verdade, representa o império opressor, arrogante, explorador, que acreditava ser invencível. E Jeremias anuncia sua queda como algo inevitável, ainda que pareça impossível aos olhos humanos, porque era um império que para todos não havia possibilidade de ruir. Babilônia não cai por ataques externos apenas. Babilônia cai também porque já estava corrompida por dentro. Quando eu comecei a ler esse livro, em primeiro momento, eu fiquei me perguntando: o que é que eu posso aprender com Jeremias 51 e 52? E eu li, reli, pedi sabedoria ao Senhor para abrir a minha mente e o meu entendimento para entender o lado espiritual, mas também fazer uma leitura emocional de como essa história, essa parte do livro de Jeremias pode ser útil na nossa vida. Então, Babilônia aqui não é só um lugar. Babilônia era um sistema de poder, um sistema de controle, um sistema de ilusão, um sistema que prometia segurança, mas gerava escravidão. Porque, no fim das contas, para que esse entendimento pudesse chegar, eu precisei ler alguns versículos anteriores, né? Para entender tudo o que estava acontecendo. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, e como eu disse, essa tarefa fica com você, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Jeremias 51 e 52. Quando a gente pensa em todos essas características desse sistema, sistema de poder, de controle, de ilusão e de promessa de segurança, mas que, na verdade, era uma segurança que gerava escravidão. Quando a gente traz isso para o nível psíquico, o que simboliza a Babilônia? Será que vocês já pararam para pensar que talvez você esteja vivendo dentro de um sistema exatamente assim? Um sistema de ilusão, um sistema que tem muito controle, mas um sistema que parece ser seguro, mas na verdade é opressor e que gera escravidão? Como assim? As suas crenças rígidas, os padrões herdados e esses padrões que foram adquiridos, foram alimentados, repetidos, fortalecidos, criando as estruturas internas que um dia protegeram e talvez até hoje, mas que também aprisionaram e adoeceram. E talvez você já esteja aprisionada nas suas crenças, nos seus padrões, e ainda acredite que essa estrutura é uma estrutura protetora. E, na verdade, o nosso inconsciente, quando conduz a gente para a repetição de padrões e crenças limitantes, é porque, verdadeiramente, no inconsciente, há a crença de que existe sim uma proteção, um conforto, uma segurança. Babilônia foi um cálice de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. Olha o que está escrito aqui em Jeremias 51, 7.
A Babilônia era um copo de ouro, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Sobre isso aí, vamos discutir sobre isso. Então, aquilo que parecia ser precioso, o cálice de ouro, passou a intoxicar. Será que vocês trazendo isso para a realidade de vocês hoje, vocês conseguem refletir que aqui fora, muitas vezes, temos ou recebemos ofertas que parecem de ouro, mas que na realidade vêm para quê? Para nos intoxicar. Vou repetir aqui. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Mas se era do Senhor, como é que pode ter feito as pessoas enlouquecerem? Que aí entra o quê? Entra o desalinhamento. Até as coisas do Senhor, quando a gente não usa da forma correta, pode virar enlouquecimento, pode virar distorção. Então, aqui existe o quê? Um pedido de alinhamento com o corpo e com a emoção. Então, quando o texto fala de confusão, de embriaguez, de desorientação, a gente vê claramente aqui que existe o quê? Uma ansiedade crônica, o hipercontrole, o medo da perda, o apego às estruturas que já não sustentam mais a vida. A Babilônia é aquele momento, aquela postura que você tem de pensar: eu preciso dar conta de tudo, porque eu preciso ter tudo sob controle. Eu não largo essa estrutura de jeito nenhum, porque se eu soltar, tudo desmorona. Mas aqui o texto também afirma, né? Aqui no versículo 7, ele também afirma que vai desmoronar de qualquer forma, porque uma estrutura dessa não é sustentável. Então, não adianta você ficar presa nessa estrutura que já te aprisionou, que está prometendo segurança, mas na realidade não é segurança, é só escravidão, porque em algum momento você vai desabar. É questão só de tempo. Então, tudo que eu estou falando aqui, faça uma leitura espiritual, mas também uma leitura psicológica, emocional. Quais problemas que você tem se agarrado tanto que não quer soltar de jeito nenhum? Talvez você até entenda que a vida sem ele não faz sentido. Talvez você nem se reconheça com esse problema. Então, vai uma reflexão. Quem você se tornaria sem esse problema? Talvez você nem consiga lidar com a nova versão de si. Agora aqui, a ordem divina é saia dela. E em Jeremias 51:6, agora eu vou voltar um pouquinho, ele faz aqui, ó, fugir do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não perecerás na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Ou seja, fuge do meio da Babilônia. Fuge, fuge do meio da Babilônia. Isso aqui é central. O Senhor fala claramente. Não é para a gente destruir Babilônia com força. É não se permitir mais ser confundido com ela. É saber exatamente com quem você está lidando. Porque a cura começa quando a pessoa se desidentifica com o sistema interno, quando ela percebe que aquilo ali não faz mais sentido para ela. Aquilo que está mantendo ela na prisão, em sofrimento. E aqui, claro, tem várias outras coisas que você pode continuar lendo, Jeremias 51, mas agora eu vou dar uma puladinha aqui para Jeremias 52, porque aqui agora ele muda o tom. Se o capítulo 51 aqui fala de queda e do sistema opressor, no Jeremias 52, ele mostra a queda de Jerusalém. O povo que se afastou do seu centro. Ele vai mostrar a queda. Como isso aconteceu? Né? Porque Jerusalém cai, o templo é destruído e o povo é levado ao exílio, como escravos. É um retrato de perda, de luta, mas também de ruptura, de rompimento de relações. Perda, luta, ruptura. Jerusalém aqui representa o quê? Representa a identidade, a casa interna, valores, o centro espiritual, os padrões, o que você acredita.
E quando Jerusalém cai, o texto nos mostra aqui algo muito duro, mas honesto. Não há como a gente sustentar uma vida quando se vive em desalinhamento constante. E vocês podem até pensar, mas isso aí então é punição. Não é punição, é consequência. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente acredita, tudo que a gente alimenta, nos traz um resultado, uma consequência. Se você bate os ovos, coloca na frigideira, você vai ter um ovo mexido, você vai ter um omelete, é consequência. Então, não dá para a gente viver em desalinhamento constante. Não tem como a gente sustentar a vida desta forma. E tem quem diga que tem a vida, mas será que realmente é uma vida agradável, uma vida confortável de se viver? E aqui aparecem alguns temas muito presentes nas mulheres que eu acompanho com frequência, que é a sensação de vazio, apesar do que faz, apesar do que busca, apesar das conquistas, ainda existe aquela sensação de vazio, de não ter sentido, né, ter perdido o sentido da vida, às vezes até a ruptura com o próprio corpo, a vergonha, a culpa, a sensação de, sabe, eu nem sei mais quem eu sou. Eu nem sei mais quem eu sou. E o templo destruído aqui também simboliza um lugar sagrado que foi negligenciado por muito tempo. Porque quando a gente fala de cair as estruturas, do templo ser destruído, é quando nós não olhamos para as nossas feridas emocionais e essas feridas não tratadas vão correndo o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa sanidade, o nosso equilíbrio. Por quê? Porque esse lugar foi negligenciado por muito tempo. Deixa eu só beber um pouco de água aqui. E a Jeremias 52 termina falando de Joaquim. Joaquim sendo elevado na prisão, recebendo lugar à mesa. Isso aqui, talvez eu até tive que ler algumas vezes para entender, porque é sutil, mas é precioso. Mesmo depois da queda, há possibilidade de restauração. Há possibilidade de resgatar a dignidade. Há possibilidade de um recomeço. Há, há possibilidade de um recomeço. Jeremias 1 derruba o que é falso, inflado, adoecedor. Em Jeremias 1 também há o rompimento com sistemas internos que intoxicam. E em Jeremias 2 a gente vê o quê? O acolhimento do luto, daquilo que caiu, porque toda perda é um luto. A gente precisa cuidar do luto. E no Jeremias 52 a gente vê esse acolhimento. E vê também a reconstrução do templo interno com consciência. A reconstrução do templo interno com consciência. Então, assim, na verdade, a gente se alinhar, a gente precisa passar por um processo. Alinhar, na verdade, não é evitar quedas, porque existem quedas que são garantidas nesse processo. Mas a questão aqui não é evitar as quedas, é não desperdiçá-las, porque depois de toda a queda, vem uma reconstrução. E como será essa reconstrução? E o que você está permitindo, o que você está soltando para que caia? Então, é sobre isso que você precisa refletir. O que é que eu tenho segurado tanto na minha vida que me fez um prisioneiro? E que, apesar de eu perceber que não tem trazido benefícios para mim, eu ainda continuo fiel. É você se preparar para a queda, para deixar isso cair, essa Babilônia cair, sim, mas também estar preparada para a reconstrução, para viver o luto. Então, qual Babilônia interna você precisa cair para que o seu templo seja reconstruído de verdade? Anota aí essa pergunta, porque isso é reflexão terapêutica. Qual Babilônia interna precisa cair para que para que o seu templo seja reconstruído de verdade? Porque quando, ou seja, talvez, enquanto você me ouvir aqui explicando, falando sobre Jerusalém, sobre Babilônia,
Talvez tenha ficado algo te incomodando aí. Talvez você tenha sentido algum desconforto. Talvez você já tenha identificado alguma coisa. E esse desconforto não é uma ameaça. É consciência se expandindo. É um convite ao retorno. É um convite à reconstrução. Porque Babilônia não cai para punir. Ou seja, aquela Babilônia ali caiu não foi para punir. Ela caiu para que houvesse libertação. Libertação dos prisioneiros que estavam presos naquele sistema, que estavam recebendo promessas de proteção, mas na verdade estavam sendo escravos. Então, quando a sua Babilônia cair, não vai ser para te punir, mas sim para te libertar dessas amarras, dessas travas, desses padrões que limitam a sua vida. Porque quando o sistema cai, ele não cai sozinho. Algo dentro de nós também começa a ruir. E o que é que começa a ruir dentro de nós? Quando um sistema pelo qual a gente está vivendo há muito tempo cai. O que é? É sobre isso que eu vou falar na aula de amanhã. No próximo episódio desta série. Porque quando a Babilônia cai, o templo revela o quanto ele foi abandonado. Quanto você se abandonou. Porque a gente precisa resgatar a nossa identidade. A gente precisa olhar para nós e soltar o que está nos aprisionando para retomar o centro. E quando você se alinha, a vida responde. Hoje eu fico por aqui. Eu convido vocês a acompanhar os 2 próximos episódios. Já aproveita, já segue esse canal para que você possa concluir essa reflexão e descobrir quais Babilônias você precisa efetivamente ruir na sua vida. Você está preparada? Ou preparado? Então volte aqui amanhã. E a gente se vê no próximo capítulo. Até mais.